Então, estou na trilha, no caminho para ir para o Museu Sacro Histórico de Tiradentes, lá em Cebolas. Vem comigo! Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes. Eu estou aqui no distrito de Cebolas, na Estrada Real, que era o antigo caminho que levava o ouro de Minas Gerais para o litoral. E eu vim aqui no Museu Sacro Histórico de Tiradentes. Esse cara aqui, ó. Ele traz um pouco, na verdade ele traz muitas coisas da história do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O alferes morou cerca de 1 ano no Rio de Janeiro, mas quando ele foi condenado pela coroa portuguesa, pela participação dele na Inconfidência Mineira, aquele movimento que queria a independência de Minas Gerais, ou do Sudeste basicamente, da coroa de Portugal. Ele foi condenado e virou mártir da Inconfidência. Teve seus restos mortais expostos na frente da fazenda aqui de Cebolas, um dos locais onde ele costumava pregar os seus ideais de liberdade. Ter os restos mortais expostos no museu, como uma relíquia sagrada, lembra muito as histórias dos santos católicos. Hoje em dia, a imagem popular do Tiradentes, que a gente conhece, que todo mundo conhece, um traje branco, com cabeleira grande, com barba grande, ela é muito popular. E ela lembra muito as representações de quem? De Jesus Cristo. Mas será que o Tiradentes tinha mesmo essa aparência quando ele morreu? Que o Mártir da Independência se parecia com esse quadro que é muito moderno? Vamos tentar entender um pouco dessa história, dessa representação do nosso Mártir da Independência. Agora aqui no estúdio eu vou continuar a contar tudo que eu aprendi lá no Museu Sacro Histórico de Tiradentes. Então, o Tiradentes participou da Inconfidência Mineira, que foi um movimento do século XVIII que queria a independência da região da capitania de Minas Gerais da coroa de Portugal. A conjuração foi descoberta e ele ficou preso, assim como os outros, por 3 anos. E após esse tempo, ele foi julgado e condenado. Mas, diferente dos outros inconfidentes que foram degredados, ou seja, foram expulsos do Brasil, só o Tiradentes foi condenado à pena capital, ou seja, ao enforcamento. E, além disso, a pena dizia que a casa dele tinha que ser arrasada e salgada para que nada mais crescesse ali. Além de enforcado, o Tiradentes foi esquartejado e os restos mortais foram distribuídos ao longo do Caminho Novo, que era o lugar aonde ele pregava suas ideias iluministas, as ideias de libertação da coroa portuguesa. A cabeça dele foi posta em Vila Rica e o único lugar onde teve uma parte do corpo do Tiradentes fora de Minas Gerais foi aqui, no Rio de Janeiro. Aonde? Na cidade de Cebolas, que era onde ele encontrava uma grande amiga, que lá ele pregava as ideias de liberdade e as ideias iluministas. Por que em Cebolas? Então, ele era grande amigo da dona Ana Maria Barbosa, essa aí do retrato. Ela era esposa do capitão Francisco Cardoso e partilhava com o Tiradentes as ideias iluministas de liberdade. Ela foi arrolada no processo, mas não foi condenada. Porém, a exposição dos restos mortais do Tiradentes na cidade de Cebolas foi uma mensagem da coroa de que não aceitaria conspirações. Mas a história agora começa a ficar boa. O irmão dela, de Dona Mariana, esse aí, o padre Manuel Barbosa, era o padre da cidade e roubou a perna do Tiradentes num dia em que o guarda deu bobeira, para dar a ele um sepultamento cristão no altar da capela. Mais tarde, quando Dona Mariana faleceu, a perna do Tiradentes foi sepultada junto com ela. Mas como é que a gente sabe disso? Então, arqueólogos encontraram o túmulo da Dona Mariana quando houve uma escavação na antiga fazenda. Só que lá dentro havia a ossada de uma mulher e mais uma perna, ou seja, 3 pernas foram encontradas no túmulo. E então, de quem era a terceira perna? Pelas informações encontradas nos documentos, no caso, o livro Tombo da Cabela de Santana,
O irmão da Dona Mariana, o padre Paulo, escreveu o que ele havia feito e indicou que a ossada encontrada é do Tiradentes. Além disso, o exame de DNA confirmou de quem era a ossada. Após isso, o prefeito da cidade construiu e inaugurou o museu em 1972 para preservar e divulgar essa relíquia e a história do Tiradentes. Mas aí vamos responder aquela pergunta inicial. Afinal de contas, o Tiradentes parecia mesmo com Jesus Cristo? Ele foi realmente um mártir? Então, vamos entender essa história. Durante o Brasil, colônia e império, o Tiradentes e a Inconfidência Mineira e seus ideais de liberdade e república não eram um assunto bem visto pelo Império Português, pelo Império do Brasil. Quando ao advento da proclamação da República, em 1888, o Tiradentes passa a ser, então, o herói nacional. Os republicanos começaram a construir racionalmente a ideia do nosso mártir da independência. Os militares que derrubaram a República queriam criar a imagem de Tiradentes como aquele que pregava a República desde sempre e assim incutir na população valores cívicos, valores republicanos e não mais uma devoção à figura do imperador e da coroa. Já nessa época, historiadores começaram a compor uma narrativa enfatizando a dramaticidade da prisão e execução do Tiradentes, além de seu caráter heróico, que havia assumido a culpa, salvando assim os outros conspiradores. Nessa narrativa já aparecem os atributos cristãos destinados a cooptar a simpatia do povo brasileiro, no sentido religioso mesmo, para um herói da nação. As artes plásticas, nesse sentido, se encarregaram de fixar visualmente o que as descrições literárias já haviam começado. Um exemplo é o quadro de Aurélio de Figueiredo, onde ele pintou Tiradentes no cadafalso, no momento crucial de sua condenação, com aparência sóbria, sugerindo uma aparência crística, combinando o cívico e o religioso. Outro grande pintor dos fatos históricos nacionais, o Pedro Américo, adotou uma postura bem mais incisiva e polêmica ao retratar o Tiradentes com o lado mais bárbaro da Inconfidência. Ali, o mártir aparece com a cabeça separada do corpo e ao lado de uma cruz, enquanto seus membros aparecem espalhados pelo quadro. Talvez Pedro Américo, que quisesse retratar um herói esquartejado, se referindo aos heróis da tragédia grega, ou ainda um Tiradentes impotente frente às tramas do destino. Fato é que, dessa imagem do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes passou a ser popularmente identificado assim, muito semelhante ao mártir cristão. Mas, afinal, qual é a real aparência do Tiradentes? Ele foi realmente um herói? Ele foi um mártir? Bem, a real aparência do Tiradentes a gente não tem como saber. Mas provavelmente ele não foi enforcado com a barba grande e os cabelos grandes porque não era a praxe das pessoas que eram enforcadas, porque elas precisavam estar com o pescoço livre. Quanto a ele ser um herói, precisamos de muito mais pesquisas para saber disso, porque se ele foi sim ou não, a gente precisa de mais estudos sobre isso. Mas fato é que o Tiradentes, com certeza, faz parte da nossa história, porque ele foi um dos primeiros, ou o movimento da qual ele participou, a pensar na independência do Brasil, num Brasil soberano e livre da coroa portuguesa. A nossa aula de curiosidade fica por aqui e eu espero você para a próxima curiosidade histórica. Tchau!